Bom, então, como eu falei, tá certo? Como o professor Sérgio Campeiro falou, para a gente melhorar a qualidade da transmissão dessa defesa, que todos fechem tanto o áudio como o vídeo, tanto o símbolozinho do microfone como o símbolozinho do vídeo, certo? Para melhorar a qualidade, né? E daí, na hora de perguntas, a gente, quando terminar a defesa de Vladimir, nós abriremos para a audiência fazer perguntas. Talvez, se vocês quiserem organizar, não sei, pelo chat, certo? Se tiver muitas perguntas, geralmente não tem nenhuma, né? Mas, se tiver perguntas, a gente organiza talvez pelo chat, tá certo? Eu tento ver aqui. E daí, no momento próprio, a pessoa que quer perguntar pode fazer a pergunta. Uma vez encerrada essa parte do questionamento da audiência, daí nós passamos para a arguição da banca, né? E uma vez concluída essa arguição, sessão de arguição, daí nós teremos a banca se reúne, tá certo? Então, a gente acha uma forma de fazer isso, né? Não sei como. A gente vai ter que tirar todo mundo da sala, não sei, talvez temporariamente, tá certo? Acho que eu vou ter que fazer isso com todo mundo. Tem 49 pessoas no momento, né? Será que eu vou ter que fazer de 1 a 1, talvez? Ou então as pessoas talvez podem sair espontaneamente, né? E daí a gente conclui o parecer, certo? Então, são 2h05, aproximadamente 2h06. Então, com a palavra, o Vladimir Bono Soares para a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde a todas e todos que estão aqui para prestigiar a defesa e a banca também. Vou começar agora aqui a minha apresentação do meu trabalho, que é a caracterização de transporte de difusão molecular por espectroscopia de modulação de comprimento de onda e aplicações, né? Eu sou Vladimir, todo mundo conhece, e estou sendo orientado pelo professor Eduardo Fontana. Bom, então, aqui eu tenho um breve resumo sobre o que vamos abordar, né? Então, os 2 primeiros tópicos, essencialmente, vão visar sobre a caracterização, relevância e aspectos de revisão bibliográfica do meu trabalho, os 2 primeiros tópicos. Os 4 próximos têm a ver com o desenvolvimento do processo, né? São 4 contribuições, então separei em 4 sessões de contribuições diferentes, uma subsidiária e 3, de fato, do objetivo da tese, até chegar na conclusão. E um exploratório, né, de todas as contribuições sobre os resultados e propostas de trabalho futuro. Bom, então, sobre a introdução desse trabalho, a ideia aqui é a gente ter o objetivo dessa tese, né? Então, o objetivo dela vem atrelado ao grupo de pesquisa, que trabalha mais ou menos desde 2004, né, com o desenvolvimento de um sistema cujo objetivo é medir na fase gasosa uma quantidade de densidade de moléculas e dizer qual é essa quantidade que está dissolvida no líquido. Para fazer essa medição, se utiliza espectroscopia por modulação do comprimento de onda. Aqui eu vou chamar sempre de WMS, certo? Então, esse é o objetivo dessa tese, e usar esse procedimento que vem sendo desenvolvido pelo grupo para aplicações diversas. Então, a ideia aqui é que o desenvolvimento do sistema sensor, né, ele vem sendo feito, e aí a gente divide ele, né, historicamente, se dividiu ele em 2 processos. O processo que está relacionado ao módulo eletrônico, então, dentro desse módulo existem várias contribuições, vários trabalhos já relacionados, né? O módulo óptico, esse módulo óptico também, ele vem trabalhando sobre a forma de transmissão da luz, a forma como os componentes ópticos eles se agregam nesse processo, quais são os componentes ópticos relevantes, e no meio do desenvolvimento dessa tese, aparece um problema a mais, que é o problema da separação de fase, que acaba sendo inserido diretamente como
que vai ser feita a separação entre o que está dissolvido no líquido e a região aonde farei a medida, né? Então, a região onde eu tenho o líquido com o gás dissolvido e aonde é que eu vou fazer a medida. Então, a partir desse processo, uma das primeiras motivações que aparecem, surgem, é que eu tenha um sistema eletrônico, parte ótica, né? Totalmente eletrônico, e uma parte ótica afastada da região de detecção da cabeça sensora, e aqui nessa região eu possa, a partir de um transformador, né? Então, as primeiras, a primeira forma que se aparece, né, de problema é medir o desgaste, o problema do isolamento, né, do isolamento líquido do transformador, aqui a partir da fase líquida, separar essa fase, medir na fase gasosa, a partir do meu sistema de aquisição e processamento de dados. Tá? E aí a ideia é que se possa generalizar esse problema. Então, a partir do que já vinha sendo estudado pelo grupo, esse problema nasceu, né? Então surge um novo problema ali relacionado ao desenvolvimento da cabeça sensora, e aí essa tese ela acaba trazendo algumas contribuições. A primeira contribuição, uma contribuição subsidiária, que é a otimização do circuito óptico. Então a otimização do circuito óptico vai me trazer uma melhor leitura da detecção da densidade de portadores, né, aqui na fase gasosa, então vai trazer melhores medidas. Depois, o modelo teórico do transporte de moléculas associados à dessorção e à sorção de densidade de moléculas. A outra, o uso, o emprego da WMS para medir essa sorção e dissorção, para medir coeficiente de solubilidade desses sistemas em tempo real. E, por fim, a medição, também usando WMS em tempo real, da constante difusão desse processo, desse sistema. Tá? Sobre a revisão bibliográfica, para não me atentar muito, o que a gente, como disse, o trabalho ele vem se galgando desse projeto histórico desenvolvido do grupo, então a gente acaba tendo alguns gases específicos para ser estudados. Né? Quando a gente começa a estudar sobre o isolamento dos transformadores, tanto o isolamento líquido quanto o isolamento sólido, esses isolamentos, à medida que eles vão degradando, gases vão sendo gerados pela ruptura das moléculas que compõem esses dois elementos, né? E aí, alguns tipos de gases são mais característicos para um tipo, né? Se for degradação no isolamento líquido, eu tenho hidrocarbonetos. Se for no isolamento de papel, eu tenho, por exemplo, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Como é que é feita, por padrão, né, a análise? Ela é utilizando a análise de gás dissolvidos no óleo, DGA. Essa análise ela é feita a partir de uma coleta de uma amostra em campo de um transformador de alta tensão. Então, se coleta uma amostra até que não... A coleta só é feita a partir do momento em que eu não tenho bolhas sendo formadas aqui nesse material. Então, quando eu não tenho bolhas, eu coleto a amostra e levo para o laboratório. Algumas soluções comerciais, elas implicam em equipamentos eletrônicos próximos ao transformador, e uma das problemáticas é exatamente levar módulos eletrônicos para próximo de um transformador. É muito complicado superar essa parte burocrática. Aqui eu botei um exemplo dessa solução, que utiliza cromatografia gasosa para fazer esse monitoramento, mas precisa de módulos eletrônicos próximo ao transformador. E cada sistema, ou seja, cada transformador desse, precisa de um sistema diferenciado. Então, no nosso caso, que é o que vem sendo desenvolvido, é que a gente precisa de um único módulo eletrônico de aquisição para fazer monitoramento de vários transformadores. Tá? Então, para fazer o estudo dessas linhas, desses gases, né? Então a gente justifica quais são os gases que a gente vai trabalhar, e para estudar esse processo, né, na verdade, se foi realizado um estudo bem sistemático sobre os espectros de absorção, e esse estudo sistemático ele se alicerça exatamente na utilização de uma base de dados, que é a base de dados chamada Hydra. Nessa base de dados eu tenho a intensidade da linha,
a seção transversal de absorção dessa linha, o comprimento de onda central de absorção. Então, tem vários parâmetros ali associados que a gente pode pegar e plotar as curvas dos espectros de absorção para cada gás envolvido. Então, depois de um estudo sistemático, se foi escolhido esses comprimentos de onda, né, e com essas seções transversais. Então, escolhendo quem são as moléculas, escolhendo qual vai ser o alvo dessa minha linha. Agora, a ideia é como fazer, na fase gasosa, essa detecção ótica. Então, o objetivo aqui é medir a constante de atenuação. Então, a gente sabe qual é a seção transversal, vai saber, né, vai medir a constante de atenuação e, a partir desses dois parâmetros, saber qual é a densidade de absorvedores que está ali na fase gasosa, né? Então, fazer uma medida de absorção direta, ela começa a precisar de um controle mais rígido de ruídos quando a gente tenta medir algo menor do que 1%, né? Principalmente em aplicações de campo, a gente começa a ter um tipo de necessidade de um controle rigoroso. Então, a ideia é associar essa medida, né, essa técnica de absorção ótica pura, com o WMS. Então, agora, o que a gente vai ter? Um sistema em que o meu comprimento de onda, né, ele é variado fixando a temperatura, eu vario a corrente injetada e vario o comprimento de onda, né? A ideia aqui é que eu injete no meu controlador do laser uma frequência para modular essa corrente injetada, e isso resulta numa modulação do meu comprimento de onda. Então, o meu comprimento de onda ele vai ter um comprimento de onda central que é variado de acordo com essa portadora injetada. Esse comprimento de onda, ele interage com as moléculas. A minha saída interagida, ela vai ter, né, entre os parâmetros, a densidade de portadores, a seção transversal, a minha largura de linha, o comprimento de onda central de absorção, né, o comprimento que eu estou variando, e também minha variação ali, né, associado a esse carinha aqui. A gente percebe que está variando com quadrado, e isso vão resultar, né, no segundo harmônico de detecção, além das interações moleculares. Então, uma função nesse processo do lock-in é fazer a detecção em fase quadratura. Então, eu vou ter também, a partir dessa referência, né, que eu sei qual é a minha modulação, e aí eu jogo essa referência para o meu lock-in, né, insiro no meu lock-in, ele sabe qual é a referência da minha detecção, e eu posso escolher, a partir de bancos de filtros, se eu quero medir o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Então, agora eu tenho uma medida mais sensível, com menos ruído, dentro daquela minha região de modulação, né, ômega. Então, essa é a ideia aqui por trás dessa detecção. Então, eu não consigo usar diretamente a absorção ótica, ou preciso de um controle mais rigoroso, e eu vou empregar a WMS associado à detecção em fase quadratura. Bom, então, o que a gente vai ter de processo, né, em cima disso? A otimização, né, uma das primeiras coisas, é sobre as contribuições que levaram à otimização desse problema na detecção da fase gasosa. Tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro problema é esse listado. O esquema experimental que a gente acaba resultando, né, ele vai ter essa cara. Então, eu vou trabalhar com 2 lasers. Então, o sistema montado trabalha com 2 lasers. Cada saída de um laser possui um isolador. Os isoladores estão acoplados com emendas em acopladores, em um acoplador direcional, o MUX, né? Então é um MUX passivo, ótico. Ele tem 5 entradas, essas 3 entradas eu não estou utilizando, um splitter ótico, que eu faço análise, né, 1 para 2, porque eu estou fazendo uma análise do comprimento de onda para ver se está dando algum problema. A célula espectrométrica, com a fase gasosa e a fase líquida associada, o reservatório extra de vidro, a bomba peristáltica, vai ser usada para circular óleo e desprezar efeitos possíveis de difusão, o fotodetector, o amplificador lock-in, que ele gera
a própria referência e a modulação, né? E faz a detecção em fase quadratura. O osciloscópio que serve como conversor AD do meu sistema, além do meu computador, que faz a leitura e o controle a partir de um software que a gente desenvolveu em LabVIEW. Bom, então, aqui, né, se tem um sistema de gás. Então, o sistema de gás está acoplado a partir da válvula 1, né? Então, saiu da válvula 1 da célula espectrométrica e entra aqui no meu sistema. A pressão dele é monitorada a partir desse manômetro. Então, eu tenho um manômetro aqui. Aqui é o manifold do sistema gasoso. Então, os gases todos estão inseridos aqui para alta pressão. A saída, então, eu posso evacuar o sistema a partir dessa válvula. E o controle a partir o tubo evacuador, esse aqui, e aqui é para a válvula 1 que entra no sistema. Bom, aqui eu tenho mais em destaque alguns módulos desse sistema. Então, nessa caixa aqui são os 2 lasers, eu tenho os isoladores, eu tenho o acoplador direcional, o muxiótico, aqui é a saída dele. As interconexões eram feitas manuais, né? Então, eu retirava aqui essa conexão com a fonte de corrente, eu retirava manualmente e inseria no outro laser. Tá? Na minha célula espectrométrica, essa célula de passagem, ela possui um comprimento de 25,4 centímetros. Na fase líquida, eu tenho 2 sistemas com alturas diferentes. Eu tenho uma altura de fase líquida de 5 centímetros e a outra de aproximadamente 50 centímetros. Tá? O filtro de aço sinterizado, membrana e aço sinterizado, né, a composição dele, ele serve para evitar que eu tenha contato da fase líquida com a fase gasosa. Então, para que a gente chegue nesse setup experimental, a gente passou por alguns processos associados, tá? Fizemos testes de vazamento na célula espectrométrica, fizemos testes de compatibilidade dos materiais, né? Os testes também foram associados com os laboratórios lá da CHESF. Fizemos teste de permeabilidade para saber se existia alguma permeabilidade do óleo, né, no filtro, se passava óleo pelo filtro. Então, todos esses testes mostraram a validade do emprego desses equipamentos no nosso sistema, né? Então, aqui são alguns resultados sobre análise do ruído óptico, tá? Então, quando houve a necessidade de inserir o acoplador direcional, as medidas mostraram algumas oscilações nesse sistema, certo? E uma das coisas que se observou era que eu não conseguia medir concentrações sem ruído, né? Já começava a distorcer bastante aqui o meu sinal, e eu chegava numa concentração de mais ou menos 875 partes por milhão. Uma outra coisa que acontece, quando a gente aumentava o número de bits dessa medida aqui, aconteciam saltos no comprimento de onda. Então, eu injetava a corrente no laser, variava o comprimento de onda, mas não modificava a potência de saída. Então, eu ia percebendo esse sistema, né? Então, ocorriam saltos. Esses saltos eles são bem característicos de um fenômeno chamado Mode-Hopper. E esse fenômeno ele acontece sobre o resultado dele são esses saltos, né, de intensidade para alguns comprimentos de onda, e é resultado, muitas vezes, desse efeito de background, né, um sinal retornando, um sinal de retorno. Apesar de que os lasers DFB possuem essa proteção, uma hipótese foi levantada de que o mode hopping estaria causando esse problema também nesse tipo de laser. Então, uma das coisas que eu fiz foi retirar o acoplador direcional, que se imaginava que era o principal causador, emendei diretamente a fibra no laser, a fibra do laser no splitter, e aí se observa a diminuição, né, das oscilações. Quando a gente olha para a detecção do segundo harmônico, né, então, tanto para o monóxido de carbono quanto para o acetileno, então, principalmente para o acetileno, que eu estou comparando com o anterior, eu consigo medir agora, ao invés de 875 partes por milhão, já consigo medir coisas como 27 partes por milhão de acetileno. Então, dentro desse processo, algumas implementações foram feitas, né? Uma delas foi
colocar o isolador óptico, logo após o laser, né, emendar eles com o isolador óptico. E aí eu fiz uma medida com o acetileno, né, fiz medidas utilizando o acetileno, e aí eu consigo detectar agora em torno de 6, 7 partes por milhão desse sinal. Então, eu consegui reduzir bastante usando alguns tipos de estratégia, né? Na saída aqui, as outras entradas do acoplador direcional, a fibra ótica de saída foi enrolada num diâmetro mais ou menos do tamanho de um dedo, né, por sugestões até da equipe do projeto, e aí eu consegui, se consegue, né, nos experimentos, essa redução. Então, para essa fase, a gente acaba tendo alguns trabalhos relacionados, e o principal, que leva em consideração tanto a otimização do aspecto óptico, quanto do aspecto eletrônico, que também precisou passar por um processo, né, minucioso como esse de análise, foi publicado aqui nessa revista, né, no ano passado. Então, é uma grande contribuição aí dentro desse sistema. Então, agora, o problema, após solucionar isso, que vem surgindo a partir do estudo da cabeça sensora, é como é que a gente pode compreender a dinâmica do transporte molecular. Então, isso vai ser necessário para que se projete de forma mais eficiente essa cabeça sensora, que vai ser o nosso módulo de transdução aí do sistema, né, que vem sendo desenvolvido. Então, é um problema que apareceu nesse desenvolvimento. Então, a ideia aqui é a seguinte: como a gente já sabe, medir na fase gasosa, né? Então, ali na célula de passagem, medir uma densidade de portadores, só que medir essa quantidade para que é o objetivo, né? Não medir a quantidade, mas o objetivo é saber quanto tem diluído no líquido. Então, essa é o objetivo ali. Então, a obtenção da quantidade gasosa em óleo a partir da medição de gás na fase gasosa, né? Então, essa é a ideia. E aí a gente pode prezar pelas considerações em que a densidade do gás, né? Se a gente pensar no transformador, que eu tenho muitas variações de temperatura e tudo mais, então, a densidade do gás que está dissolvido no óleo, ele vai ser uniforme, porque o gás ali, o óleo, ele vai estar em circulação nos transformadores de alta tensão, partindo desse princípio. E a outra é que, na fase, quando eu separo a fase gasosa da fase líquida, naquela região onde eu faço a minha medida, também eu posso desprezar o efeito de difusão. Tá? Então, eu tenho esses dois processos relacionados. A partir daí, a gente pode fazer essa análise fenomenológica a partir de equações de taxa. Então, a gente pode criar alguns modelos em cima dessa consideração. Então, para a construção do nosso problema, a gente inicia essa construção olhando para uma interface. Então, imagina que a gente tem esse módulo, né, transdutor. Então, a nossa cabeça sensora tem essa cara. E aí existem 3 fases, né? A fase líquida, uma região de manta, que é uma interface onde não foi preenchida toda o meu sistema líquido, e a minha célula de passagem é onde eu faço a medição. Nesse caso específico, a manta, como é uma interface, ela não vai trazer nenhuma contribuição para o efeito de medida da densidade de portadores de moléculas ali na fase gasosa, né? Densidade eta ali na fase gasosa. O que vamos levar em consideração apenas o volume VL aqui na fase líquida, que tem dissolvido uma densidade N maiúscula, né, de moléculas, a área de interface, que é sigma, e o volume da célula de passagem, que o volume da célula de passagem vai ser exatamente igual ao volume da fase gasosa. Então, o volume da célula de passagem é igual ao volume da célula gasosa, porque na manta não há contribuição, certo? Então, essa é a primeira ideia. Assim como também a área aqui, onde seria a região do filtro, né, sigma F, ela também não vai ter nenhuma contribuição
para o desenvolvimento temporal da minha densidade de moléculas na célula de passagem. Então, para o modelo de uma interface, a gente acaba tendo que a conservação de massa ela vai depender da densidade fracional de moléculas dissolvidas em líquido, da densidade fracional de moléculas na fase gasosa, né? Nesse caso, que é igual à célula de passagem, e do volume fracional, tá? Então, eu tenho essa equação de conservação de massa. Para o processo, né, da evolução temporal ali das moléculas na fase gasosa, essa evolução temporal, eu vou ter uma quantidade de moléculas sendo dissociada, né, a dissorção de moléculas ali, né, por um parâmetro K. Esse K aqui, ele é por unidade de área. Esse processo, ele vale para qualquer sistema, né, então para qualquer sistema de dissorção, porém, de modo específico, a gente leva em consideração a área da interface líquido-gás, e aí se leva a esse parâmetro K', né? Então, eu estou especificando o problema considerando com a área. A mesma coisa quando eu tenho a sorção de moléculas que estavam na fase gasosa para o líquido, né? Que é o K', também tem essa mesma contribuição. E aí, o que se percebe na solução para o problema de uma interface é que eu tenho a resposta temporal da medida, né, ao longo do tempo, ali na fase gasosa, e em regime permanente, que é o eta/S, ele tem essa aparência, né, a equação 21. Então, quando eu observo ali no regime permanente, eu encontro esse parâmetro. Esse parâmetro, ele é exatamente a correlação entre o que eu tenho, né, o que eu tenho na fase líquida dissolvido pelo o que eu estou medindo na fase gasosa, tá? Em regime permanente. É exatamente o coeficiente de partição desse sistema num processo de regime permanente, tá? Então, essa é a solução do problema de uma interface. Para duas interfaces agora, né, eu posso até falar um pouco mais resumido, eu tenho a contribuição da manta. A manta, ela vai possuir um volume VH, ela vai ter uma densidade de moléculas eta-N, eta-linha, e vai contribuir em cima do aspecto temporal dessa medida aqui em cima, né? Já agora, o volume total da minha célula, da fase gasosa, ela é o volume da célula de passagem mais o volume da minha manta, tá? Então, essa é a diferença entre os dois, que leva em consideração esse modelo, né, agora também a interface criada a partir da área σF do filtro composto. Então, agora, criando um modelo muito similar ao anterior, então agora eu tenho um novo termo relacionado, né, novos termos, na verdade, relacionado à densidade fracional da manta, né, a densidade fracional ali na região da manta, e os volumes fracionais na manta e na célula de passagem, tá? Também os processos de taxa, né, um olhar em que, no modelo de uma interface, a sorção e a desorção, elas possuem valores diferentes, né? Então, consideramos valores diferentes para esse processo, não são iguais. Nesse caso específico da manta para a célula de passagem, né, eu vou ter também esse coeficiente de sorção e dissorção, em que, tanto na sorção quanto na dissorção, esses parâmetros são iguais, né? Então, o P', na verdade, é um parâmetro associado à área do filtro, né? Então, o P, que é por unidade de área, que é o parâmetro universal, ele tanto faz ser na sorção ou na desorção do processo, tá? Então, aqui as equações de taxa. Bom, então, a partir desse sistema, o que a gente pode trazer? Então, aqui a ideia é transformar esses sistemas de duas equações diferenciais, né, de equações diferenciais, em um sistema algébrico. Então, a ideia é passar por esse processo. Como?
aplicando a transformada de Laplace, né, no sistema, então eu vou ter a transformada de Laplace aqui, L, do processo da densidade de moléculas na célula de passagem, e o L' é a densidade de moléculas na manta, né, na evolução da manta, tá? Então, eu aplico a transformada de Laplace aqui, organizo os sistemas, e aí transformo o meu sistema de equações diferenciais para um sistema algébrico, certo? Então, fazendo, né, a inversão de matrizes, e eu encontro a matriz L, que tem a ver tanto com a densidade de moléculas na fase gasosa da célula de passagem quanto na manta. E aí eu consigo encontrar a evolução temporal da quantidade de moléculas na célula de passagem e a evolução temporal da quantidade de moléculas na manta. Então, aqui aparece uma contribuição importante que pode gerar um efeito, na verdade, gera um efeito na densidade de moléculas da manta, tá? O elemento filtrante, ele também tem uma contribuição, né? Então, o P', o K' acabam aparecendo aí nesses sistemas, tá? Em regime permanente, encontramos aí alguns constantes de tempo a mais, né? S1 e S2, então novos processos vão aparecer aí para moldar, né, esse meu sistema. Então, quando a gente entra no regime permanente, encontra uma expressão, uma equação similar e equivalente à do primeiro modelo, né? Então, eu tenho uma constante de proporcionalidade aqui, o coeficiente de solubilidade associado a esse processo, tá? Bom, sobre os experimentos, né? Então, nessa parte, se pensa nos dois modelos, né, no modelo, e aí tenta se validar com um experimento. Então, nesse processo, essa análise primeira foi feita a partir de experimentos anteriores, que foram desenvolvidos por Urtiga e Fontana e professor Joaquim. Esses experimentos, eles foram feitos em 2007, 2008, né, até coloquei aqui a referência também. Então, nesse experimento, se media o pico do segundo harmônico ao longo do tempo. Então, em alguns instantes de tempo, foram medidos o pico, era medido, né, o pico do segundo harmônico. Existia uma quantidade de óleo dissolvida nesse sistema, 1.580 partes por milhão, e foram feitos dois experimentos. Um em que não havia filtro na cabeça sensora, e o outro é que se inseria o filtro dentro desse sistema, tá? Quando a gente emprega o modelo para esses experimentos, a gente encontra o seguinte resultado, tá? Então, usando o modelo de uma interface para descrever o experimento sem o filtro, a gente percebe que eu tenho um ajuste bem suave, né, nesse processo. Então, eu tenho um ajuste bem importante aparecendo dentro desse sistema. Agora, quando a gente emprega um modelo de uma interface, um experimento com o filtro, né, o que vai acontecer aqui? Como apareceu lá no modelo de duas interfaces, né, a gente percebe que existe uma contribuição ali da manta no processo, né? Como seria essa contribuição? Então, quando a gente emprega esse cara, né, de uma interface num processo com filtro, então acaba que não descreve muito bem, por exemplo, essa região inicial em que parece que tem um tipo de retardo no início do experimento. Porém, quando isso é feito usando o modelo de duas interfaces, esse sistema ele é bem modelado, né? Então ele consegue explicar melhor o retardo inicial, inclusive, desse processo, né? Então, existe um efeito ali em que, digamos assim, o experimento ele demora um pouco mais para se iniciar, diferente do sistema processado sem o filtro, né?
Bom, então, essa sessão, tiveram algumas contribuições, né? O primeiro artigo que a gente publica, levando em consideração uma interface. Depois, teve um artigo agora submetido, né, para uma outra revista, em que esse processo, foi feito para uma interface, depois duas, ele é generalizado para múltiplas interfaces. Então, na tese não está descrita, mas no artigo esse processo já é descrito para múltiplas interfaces. Tá? Então, esse é uma contribuição importante. Inclusive, recebi um e-mail hoje, não cheguei nem a ver, sobre o chamado dessa publicação. Não cheguei a ver ele. Bom, desde abril a submissão. Né? Então, a evolução dos aspectos, né? Otimização, o modelamento e agora empregar esse procedimento em processos de medidas em tempo real. Né? Então, tentar monitorar a absorção e desorção desses processos em tempo real a partir das nossas amostras. Eu botei esse slide mais para a gente falar bem rápido sobre o que levou a gente escolher esse processo, que foi uma escolha por alguns tipos de... a gente precisa fazer nossas próprias amostras, porque existiram alguns problemas associados, né, nesse sistema. Eu lembro que teve um problema exatamente na Coan, se eu não me engano, que era exatamente onde a gente coletava os óleos isolantes, onde a gente conseguia. Então, isso trouxe não, vamos preparar nossas amostras. E aí, nessa mesma discussão então a gente vai preparar, vamos também observar a preparação das amostras e poder estimar os coeficientes de solubilidade a partir disso. Né? Então, bem interessante esse processo, né, como se deu. Então, a ideia aqui do preparo é que a gente pode agora, em tempo real, ter um óleo sem nenhuma molécula dissolvida, idealmente, né, sem nenhuma molécula de gás dissolvida, do que a gente está querendo medir nele. Uma fase gasosa em que a gente se insere aqui o gás que se quer medir. Então, espera-se um tempo, esse sistema ele acaba absorvendo, né, as moléculas ali em regime permanente, a partir do coeficiente de partição, e eu posso ficar monitorando, né, a queda do sinal na fase gasosa. Um outro processo, depois eu retiro o gás aqui, insiro um gás que eu não esteja trabalhando com ele, medindo ele, né, objetivamente, e aí meço mais uma vez a evolução gasosa da molécula que eu estava já monitorando. Então agora eu vou ver a desorção dessa molécula. Né? Então, a partir desses estudos, eu posso medir o coeficiente de partição desse sistema. Então, uma das discussões que apareceram é que algumas medidas que aparecem, né, em normas e tudo mais, eles trabalham com graus de agitação, graus de temperatura, e algumas vezes esses processos eles são totalmente empíricos. Então, nossa ideia é que, além do experimento, o modelo teórico ele traga mais um suporte para aumentar a precisão dessa medida, certo? Então, a ideia é essa. Então, a expectativa aqui é que a gente possa preparar, investigue a absorção e a desorção e tenha um problema com uma interface, né? Então, essa foi a proposição. Então, algumas coisas aconteceram, né? Alguns estudos foram realizados nesse sentido. Então, um deles é exatamente a evolução da vazão desse novo sistema, né? Então, a gente fez esse monitoramento aí da vazão, então caiu mais ou menos 5%. E aí, dentro dessa proposta, que era original, ter um problema de interface simples, acaba surgindo, meio que sem querer, um problema de interface dupla. Então, acontece que o processo que se quer, né, eu quero medir aqui o eta na célula de passagem, daí eu vou ter duas interfaces líquidas, né, sigma e sigma linha, vou ter também uma região
com eta-N, né, da manta, e a densidade de moléculas dissolvidas em óleo, N, tá? Então, desse processo. A difusão molecular, tanto na fase gasosa, por ser lenta, quanto na fase líquida, tanto na fase gasosa quanto na fase líquida, elas vão ser desprezadas porque na fase líquida aqui, esse processo, a bomba peristáltica está agitando aqui as moléculas e acaba homogeneizando as moléculas aí dentro dessa região. Então, o experimento de sorção, ele foi realizado em mais ou menos 15 horas, então, na verdade, foi um pouco mais, né? Mas em 15 horas eu já encontro o experimento, né? Foi 15, 16 horas. Então, em 15 horas, o resultado está mostrando aqui, né, da sorção. Então, o que eu estou medindo na fase gasosa cai com relação ao tempo dessas medidas. Depois, eu retiro o acetileno, né, que eu estava usando, eu inseri monóxido de carbono ali na fase gasosa e fico medindo mais uma vez o acetileno dentro desse meu sistema. E aí, eu meço agora a evolução temporal, né, o aumento ali da tensão da potência ótica do meu sistema, certo? Então, distorção. Então, mais uma vez, esse é um problema com duas interfaces, líquido-gás. Então, se definiu um beta, que é uma interface fracional aí do meu problema. A minha conservação de massa, ela leva em consideração a sorção e a desorção, né? Quando o M é 0, eu tenho a sorção, quando o M é 1, eu tenho a desorção do problema. As equações de taxas relacionadas, né, ao processo, tanto na fase gasosa, quanto na célula de passagem, quanto na região da manta. E aí eu encontro, de modo análogo, né, a variação de moléculas ali na célula de passagem, tá? Então, eu encontro esse processo. Também uma contribuição da região da manta desse processo, tá? Então, a partir disso, se chega na análise desse nosso modelo. Então, eu tenho uma descrição, né, do modelo junto com o experimento, né, associado, e se encontra o coeficiente de partição de 3,35. Então, essa foi nossa primeira medida aqui, analisando em tempo real o WMS, medindo ali na fase gasosa, certo? Os resultados. Uma análise interessante que aparece aqui é que na região da manta, se a gente observar, o sinal ele cai rapidamente, né? Aqui é do modelo teórico. Na manta, a densidade de moléculas ela cai rapidamente, ou seja, é como se ela fosse rapidamente para o óleo, para dentro do óleo, e aí tem uma desorção desse processo, né? Então a manta ela volta até o regime permanente, é como se você tivesse um roubo de concentração de moléculas ali naquela região. Então isso é bem interessante, porque se a gente tiver algum tipo de processo sem esperar, de fato, o equilíbrio entre o sistema, a nossa medida, do coeficiente de solubilidade, ele pode sair errado, e as previsões das quantidades de moléculas dissolvidas em líquido também podem ser com algum tipo de erro, né? Então, essa previsão junto com essa medida, na verdade, junto com o modelo teórico, fez a gente observar o que vai acontecer em determinadas regiões, né? Então, essa investigação ajuda, inclusive, a desenvolver exatamente a cabeça sensora, né? A configuração de cabeça sensora. E aí, por fim, agora o coeficiente de partição para esse sistema, beleza? E a gente precisa agora de um outro parâmetro, que é o coeficiente de fusão. Então, se porventura estivesse trabalhando com sistemas e que a difusão molecular em líquidos, né, de moléculas, ela precise ser considerada, qual é o coeficiente de fusão desse meu sistema? Então, a ideia aqui desse processo, né,
tenho uma coluna longa, então essa coluna aqui é a coluna com 50 centímetros de altura. Essa coluna possuiu, para fazer a coleta do material, né, uma flange com parafusos e tinha O-rings. Eu levei ela para campo a vácuo, né, fiz um vácuo nela, e levei ela para o sistema de transformação. Então tinha algumas válvulas e tal, então a gente foi para uma subestação na Chesf, lá em Jabotão Centro, para falar sobre isso, né? Então, a ideia são os engenheiros lá da Chesf que ajudaram a gente, né, nesse processo. Então, a coleta foi feita nesse ponto 1, a primeira, né, então, se tira uma amostra com a injeção aqui coletora, uma amostra do transformador. Depois, eu preencho todo o meu reservatório, até não ter mais bolhas, né, saindo aqui do meu sistema, e faço uma outra coleta desse cara. Então, essa coleta ela é analisada nos laboratórios da Chesf para dizer qual é a concentração inicial de moléculas dissolvidas nesse óleo, tá? Então, o experimento ele se baseia da seguinte forma: eu fico medindo o segundo harmônico, né? A cada 14 minutos eu faço essa medida, e aí eu tenho a densidade de moléculas na célula de passagem a partir do meu problema. Então, eu tenho uma densidade que varia com a coordenada Z dessa minha coluna de óleo, a interface sigma desse meu processo, né, a coluna de óleo, o H, e as condições de contorno, tanto na interface como no fundo desse meu sistema. Então, a ideia aqui é trabalhar com um modelamento de uma e duas interfaces, mostrando anteriormente, com a detecção, mostrado no capítulo 3, e juntar com um modelo agora de difusão molecular dentro desse processo para medir a difusão molecular. Então, essas aqui são as considerações iniciais do processo, né? O experimento durou mais ou menos 280 horas, aproximadamente, né? 276 horas esse experimento. Eu vou ter, né, aqui um exemplo da primeira medida que foi feita e de uma medida no tempo de 215, que foi o maior pico, né, de detecção do segundo harmônico, e é onde as medidas foram normalizadas aí, a partir desse parâmetro, tá? Ao longo do tempo, o nosso resultado experimental... deixa eu voltar aqui. Bom, nosso resultado experimental... Eita, deixa eu tirar aqui o apontador. Ele mostrou o seguinte aspecto, né? Então, aqui são as medidas do segundo harmônico, tá? Mais ou menos durante 12 dias. E aqui é a evolução do pico do segundo harmônico, do meu experimento. Dentro desse processo, uma das coisas que depois que eu iniciei o experimento foi, até o professor Fontana perguntou, a gente teve essa conversa também, sobre como a temperatura poderia influenciar, né? Então, depois que o experimento já aconteceu, eu comecei a fazer, a pedir, né, solicitei lá no laboratório, eu tenho um aviso bem grande, quem pudesse anotar a temperatura do sistema, né? Então, na maioria das vezes, eu fiz anotações de temperatura, né, até de madrugada fiz algumas anotações lá, e uma das coisas que aparece quando a gente correlaciona, né, as temperaturas são os pontos em preto aqui, e aqui é um fit polinomial da temperatura. É que cada vez que eu tenho um pico de temperatura, eu tenho associado um pico de densidade de moléculas ali na fase gasosa. Então, essa correlação precisa ser mais investigada dentro desse meu processo, né? Mas é algo que foi bem importante se observar, mesmo que a variação de temperatura tenha sido feita de forma manual ali. Para construir agora o problema da difusão, a ideia é que aqui na fase gasosa, né, no eta-bar, a gente possa desprezar a difusão do gás no gás, na própria região, mas não desprezar aqui a difusão molecular no óleo, né? Então, a ideia é ter a equação de difusão, modelando esse processo na direção Z, né, ao longo da coluna. Eu vou ter
também a equação que governa no gás, né, dependendo da concentração de óleo. Então, essa equação ela vai se dar na interface líquido-gás, então por isso que é zero aqui, né, então nesse ponto inicial. O outro, o fluxo, ele é para o interior da célula de passagem, então não estou querendo investigar o fluxo entrando, né, para o fundo da célula, mas saindo, então é menos a equação de fluxo, então é o fluxo correspondendo a essa variação, né? E por fim, né, que depende da interface, interface líquido-gás, e por fim as duas condições de contorno. Uma que corresponde à variação no tempo dos sistemas, né, aqui, e a outra condição é que o fluxo vai se levar em consideração que é zero aqui nas paredes e é máximo na região de fluxo, da direção de fluxo do meu processo. Tá? Esse problema ele foi resolvido por diferenças finitas, né? Então, eu faço uma discretização aqui do meu eixo H e vou ter parâmetros de contorno do meu sistema, discretizo as equações diferenciais, né, como está discutido na tese, para que a gente obtenha os resultados. Então, a primeira coisa que se aparece dentro desse processo, né? Então, eu primeiro faço a medida e a otimização ótica foi importante. Depois, emprego um modelo de interface, né? De interface nesse sistema. Por fim, faço a discretização do meu processo de fusão. Eu faço o modelamento do processo de fusão para juntar tudo isso e encontrar a medida da constante de fusão do processo, do coeficiente de fusão. Então, que deu, aqui está em centímetros quadrados por hora, mas se a gente for fazer uma leitura de metros quadrados por segundo, é mais ou menos 2,2 vezes 10 a menos 9, né, metros quadrados por segundo. E esse processo, né, traz, dentro do meu sistema, alguns resultados. O primeiro é que, como descrito por o Wang fez duas descrições importantes, experimentais também. Ele mostra ali entre 10 a menos 8 e 5 vezes 10 a menos 9, ali a constante de fusão. Já outro que é outro autor, ele comenta sobre 2 a 5 vezes 10 a menos 9, né, desse processo de fusão. Então, a gente encontra aí um parâmetro que tem na literatura. E um outro processo é que o nosso modelo, né, de fusão, ele vai mostrar, então, se a gente olha a distribuição de concentração fracional ao longo da minha célula, deveria aparecer constante, tá? Então, isso mostra que o nosso sistema ele ainda não entrou em regime permanente, tá? Então, eu tenho até um videozinho aqui, deixa eu ver se eu boto também esse vídeo. Então, isso aqui é um outro videozinho, em que eu tenho uma evolução temporal aí ao longo da minha célula, né, no topo da coluna e no fundo da coluna, da distribuição de moléculas. Então, a gente ainda não chega no regime permanente desse processo. O regime permanente, ele, pelo coeficiente de fusão que a gente mede, ele levaria aproximadamente 18 meses para chegar. Esse videozinho ele foi publicado aí também no YouTube, para quem quiser dar uma olhada, tá nas referências, né? Então, eu coloquei aqui. Pronto. Então, aqui são um trabalho que a gente publicou na conferência, e temos 2 trabalhos de preparação relacionados ao emprego dos ABMS em tempo real, né? Tanto para absorção e dissolução, quanto para acetileno. Essencialmente é o que está descrito na tese. Bom, então, por fim, a gente chega no objetivo, né, da tese, que a partir desses estudos nasce um problema da cabeça sensora, um problema muito importante. Esse problema, ele vira objeto, né, da minha tese, dessa tese, e que eu acabo criando
também, né, contribuições, tendo, né, contribuições subsidiárias, que é a otimização do circuito óptico, e só com essa otimização eu consigo medir, ali, garantir uma medida mais precisa na fase gasosa. E as outras objetivas, né, que são as contribuições principais da tese, o modelo dessa dinâmica em tempo real, aí, do meu sistema, né, para mais de interface. Então, eu tenho a variação em tempo real ali da concentração na densidade, aonde eu vou medir, né? E também percebo que para outras interfaces, para duas, ou para agora no artigo submetido desde abril, já generalizei isso para múltiplas interfaces, para N interfaces, né? A outra contribuição que nasce é a medição em tempo real por WMS do coeficiente de partição, então a gente consegue medir, faço o experimento associado ao modelo, tenho o coeficiente de partição, e, por fim, a medição em tempo real também por WMS do coeficiente de fusão. Então, usando esses processos, né, usando a medida em tempo real por WMS, é provável que dentro desse contexto, né, de medidas de óleo transformador, a gente tenha trabalhos pioneiros relacionados a esse assunto, né, a essa contribuição. Tá? A grande questão agora é como melhorar ainda mais esses procedimentos. Então, uma das coisas que eu, como trabalho futuro, é a implantação de um sistema mais preciso, então, o melhor controle de pressão da fase gasosa, do sistema em todo, como se um controle de temperatura tanto do ambiente externo, quanto da fase líquida, quanto da fase gasosa, ou das fases gasosas relacionadas, e uma maior hermeticidade, para que a gente possa não fazer só experimentos. Nesse caso, eu fiz um experimento que dura 300 horas, a gente pode fazer experimentos até mais longos, tá? Do que isso. Essa é uma ideia, né? Então, a outra, para que a gente também possa fazer medidas de fusão mais rápidas, talvez aumentar essa medida, reduzindo o tamanho da coluna, ou então aumentando a área, né, aquela área sigma de troca de interface líquido-gás. Então, existem propostas aí para melhorar a configuração e modificar a configuração da área, né, da área de troca gasosa do nosso sistema sensor. Daí, podemos, né, empregar esse sistema para verificar degradações em óleo. Então, até fiz uma proposta de como fazer essa degradação, mas isso tem outros tipos de propostas na literatura, né, sobre óleo isolante. Então, a gente pode degradar de maneira mais rápida, né, esse processo e observar a evolução desse experimento. Né? O experimento é degradar o óleo e medir na fase gasosa. Aí, esse sistema. E não trabalhar somente com óleos derivados do petróleo, tá? A gente pode também trabalhar com óleos derivados, óleos vegetais também, né? Então, é um outro tipo de aplicação aí envolvido. E, por fim, é explorar possíveis aplicações. Uma das motivações que me fez usar um vidro transparente, não um vidro desses mais escuros, foi porque a gente poderia, por exemplo, colocar frutas ali dentro e medir na fase gasosa, né, ali na célula de passagem, a evolução do grau de maturidade dessas frutas. Então, isso aí poderia ser empregado na indústria alimentícia, de alguma forma, também tem na agricultura. Então, existem outras aplicações, então a gente pode começar a explorar esses processos. Então, é bem importante nesse sistema. Agora que temos um modelo que foi generalizado para interfaces, né? Então a gente pode começar a explorar esses processos aí, independente da interface. Então, sobre concluo, né, minha defesa, e agradeço principalmente ao grupo, né, de fotônica, e em especial o pessoal do LSI, o pessoal lá da UFPE, que teve contribuições e discussões importantes ao longo de todos esses anos, né? E fico muito grato por toda a contribuição.
E também falar um pouco se o apoio financeiro e o suporte, né, digitais da FACEP, da CAPES, do CNPq, da própria CHESF, que ao longo desses anos, desde 2008, né, que meio que estou aqui, então eles vieram contribuindo, né, pelo menos ao longo desse tempo, no desenvolvimento tecnológico, né? E é muito importante que a gente sempre lembre também dessas nossas agências financiadoras. Muito obrigado. Ok, pessoal, então, concluída a fase de apresentação do Vladimir, né? Eu vou agora... Então, eu vou agora abrir para o questionamento da audiência. Alguém tem alguma pergunta? Se for assim, uma quantidade enorme de gente perguntando, vamos organizar aqui no chat, tá certo? Eu não sei se Bruno tinha alguma coisa a falar. Bruno fez uma observação perguntando se esse trabalho é de P&D, né? Se fez parte de algum projeto de P&D. Sim, Bruno. Isso aqui foi parte de dois projetos P&D com a CHESF e a gente está tentando ver se conclui isso aí para a implantação em campo desse sistema como um todo, né? Ou seja, na realidade já teve uma dissertação de mestrado e 2 teses de doutorado com essa, associadas a esse desenvolvimento, né, desse sistema de medição de gases em tempo real. Bom, o Bruno está sugerindo para levar essa solução para a Neoenergia. Tá, vamos conversar depois sobre isso. Tá bom?